gente vai receber aqui o psicólogo Thiago Tamborini, que é autor do livro Como Educar no Século XXI, o guia antipânico para pais e mães. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, delícia estar aqui de novo, obrigado pelo convite. Ele já esteve aqui com a gente para falar da boneca Momo, que se você ainda acredita nela, vai aqui nos nossos vídeos do YouTube e depois procura para ficar mais esclarecido. E a gente vai falar hoje sobre a adolescência, esse período, não é? Que deixa alguns pais e mães muito desesperados. Um período de transição daquela bela criança para uma vida quase adulta. É mais ou menos isso, Thiago? Você sente isso, que é uma fase que os pais realmente sofrem? Sofrem muito. Eu costumo brincar que a adolescência é uma fase da vida do jovem que ela chega para quando ele disser que ele vai embora, os pais não sentirem falta. Sabe como que é? A hora que ele, quando termina a adolescência, o filho fala assim: pai, acho que eu quero ir para estudar fora, eu quero casar, eu vou embora. O pai fala: vai, filho, faz favor, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Isso, e é uma idade onde começam a entrar aí várias questões, né? Questões diferentes das questões infantis, onde os pais têm o controle das situações, essa vivência em grupo, que é pelo menos o que se espera do adolescente, esse emudecimento, né, a respeito do que está acontecendo na vida. Então os pais ficam meio no escuro. Diga, Adriana, eu sei que você tem lugar de fala. Tenho 2 adolescentes, um de 15, outro de 17. Estou passando por esse período turbulento da maternidade de adolescentes. E eu diria que essas questões, elas têm nome. Elas se chamam conflitos. Tudo acaba em conflito. Você diz um não, revolta. Aí você diz um sim, ai meu Deus, preocupação, não, por que eu deixei? Não é, Thiago? Eu acho que é um grande dilema. Exatamente, eu acho que assim, os pais têm que saber que na adolescência existem algumas características que são normais, ainda que pareçam um problema. Então, o adolescente por natureza tem mais apatia, tá? Então o cérebro dele perde capacidade de sentir prazer, ele fica mais apático, ele tem menos condição de sentir prazer com a vida, é normal, portanto ele fica mais quieto, mais no quarto dele. Por isso, também é normal ele buscar mais intensidade, porque ele não tem mais prazer com as mesmas coisas, ele precisa de mais intensidade. Ele tem intensidade no sexo, ele tem intensidade no álcool e outras drogas, ele tem intensidade com os amigos fazendo alguma coisa mais radical. Também é normal ficar mais agressivo, tá? Porque ele ganha impulsividade, é uma fase da vida onde ele está mais impulsivo. A sexualidade chegou e aí os hormônios tornam tudo mais energético. E por fim, é normal que ele se afaste dos pais, né? O adolescente é uma fase onde ele fala assim: eu não sei o que eu quero ser, mas eu sei o que eu não quero ser. Eu não quero ser papai e mamãe. Então tudo que papai e mamãe acha bacana, bonito, legal, eu nego para poder descobrir quem eu sou. Eu não posso ser uma extensão do desejo dele, eu tenho que ser uma extensão do meu próprio desejo. É uma fase bacana, é bonita, mas dá trabalho. Nossa, já tá me dando um negócio, assim, das crianças passar por isso. Porque meus filhos ainda são pequenos. Mas tem coisas bastante pontuais dessa idade, da faixa etária. A gente até pediu pro Thiago mandar umas dicas pra gente do que as pessoas normalmente, enfim, ficam em dúvida. E eu já vou falar aqui só da primeira pergunta. Festa de 15 anos, pode ter álcool? Na lei não, né, gente? A gente sabe, né, que ninguém pode beber. Até completar 18 anos é proibido, não vai comprar bebida, não pode. Mas existe essa dúvida? Existe. E é um conflito? Pois é, não só existe a dúvida, como é comum isso acontecer. Então, vamos direto ao assunto. Os pais que hoje permitem um filho fazer uma festa de 15 anos, ou filha, né, que seja, e que oferece álcool para menores de idade, está cometendo um crime, assim como jovens também, ao estarem ali diante dessa realidade, né? Mas é muito mais grave, claro, da posição do adulto que oferece. É crime mesmo, ou seja, tanto aquele que vende quanto aquele que oferece está diante desta realidade. Algumas famílias criam subterfúgios. Quais são? Não, eu vou ter uma festa para o meu filho, terão adultos, então os adultos consumirão álcool, mas os menores de idade não. Né? Então eles criam essa ideia de que se o adulto pode, por que não? No entanto, muito cuidado nessa hora, porque alguns adolescentes acabam conversando ali com o bar, conversando tal, e muitas vezes conseguem, diante de uma realidade que ainda os pais são responsáveis. Então o pai não permitiu, o pai não autorizou, mas o jovem está bebendo lá, sem ele saber. Também é crime, o pai está, nesse momento, assumindo essa responsabilidade. Pior ainda quando, claro, ele permite, tá? Então, assim, tanto festas de 15 anos, quanto qualquer outra situação, adolescente ter o álcool oferecido por adulto, seja na venda ou por pais, é
crime. Então, mas, Thiago, aí eu queria fazer aqui o papel da advogada do diabo, Ótimo. porque adolescentes bebem, né? A gente tem um censo ali do IBGE, 50% dos adolescentes com 14 anos já experimentaram bebida alcoólica. Bebem com frequência e dão PT. Perda total. Traduzindo pra você que não sabe, quando bebe demais, realmente toma aquele porre, né? Aí qual é a base do diálogo para você conseguir diminuir os riscos de uma dependência química ou alguma coisa assim? Porque assim, eles bebem, eles não vão beber na festa de 15 anos, mas vão beber no esquenta ou depois da escola na sexta-feira, ou vão beber numa outra festinha. Então assim, às vezes eles não vão estar monitorados e eles vão beber escondido. Então, como é que a gente conversa com um adolescente para que ele entenda que o álcool nessa fase aumenta os impulsos, faz com que eles façam coisas que eles não fariam se eles não tivessem bebido? Então, qual que é a base do diálogo? Muito bom. Eu acho que no livro uma das questões, inclusive, que eu trato é essa, né? Um dos capítulos. Porque é o seguinte, olha, são 3 argumentos hoje que enfraquecem as relações de paternidade, de maternidade nessa hora. Os 3 argumentos são: eu também fiz, então eu também bebi, eu também tive as minhas doideiras. Todo mundo faz, segundo argumento, todos os amigos estão fazendo, todos os amigos estão indo, né? E terceiro, é melhor fazer eu sabendo, comigo ou perto de mim, do que escondido. E aí é importante que os pais entendam que esses 3 argumentos são extremamente prejudiciais na educação dos filhos. Eu explico por quê. Gente, tá todo mundo fazendo tudo errado. Exato. Não, porque esses aí são os mais comuns. Pois é, são os clássicos. E aí eu explico fácil e por que esses argumentos são perigosos. Por exemplo, tá todo mundo fazendo. Eu queria entender qual foi o momento da humanidade em que todo mundo começou a determinar o certo. Porque até onde eu me lembro, existia um momento em que os pais diziam: você não é todo mundo, então isso pra mim não é referência. Você chegava em casa com uma nota baixa e falava: mas todo mundo foi mal na prova. Você não é todo mundo. Se seu pai ou mãe estivesse bravos, ele ainda dizia: se todo mundo jogar da ponte, você se joga também. A partir de algum momento, isso década de 90, anos 2000, começou a inverter essa história, onde os pais começaram a dizer: puxa, mas todo mundo bebe, todo mundo tem RG falsificado, se eu não deixar, o meu filho será prejudicado. O interessante nisso é que nenhuma mãe, nenhum pai quer que o filho faça. Você fala pra uma mãe e pra um pai, escuta, você acha legal o seu filho ter um RG falsificado com 16 anos de idade e beber numa festa pra maiores de idade? Fala: não, meu Deus, eu morro de medo, eu queria tanto que ele não fizesse, eu oriento tanto ele pra não fazer. Ora, se todos os pais pensam assim, então peraí, todo mundo não quer que o filho faça. Por que tá fazendo? Tem alguma coisa que mudou de mão esse argumento. Não pode, esse argumento tem que estar na mão dos pais e não dos filhos. O argumento do melhor fazer comigo sabendo é o mais perigoso deles, que é um dos argumentos que eu coloquei entre os 3. Por quê? Porque jovem, adolescente, por natureza, precisa transgredir. Presta atenção no que eu estou dizendo, assim, jovem precisa, é neuro, não é nem só psico, tá? Por quê? Porque a transgressão coloca ele no lugar de sujeito. Quando eu transgrido, eu sou eu, né? Eu não sou aquilo que o outro pediu para eu fazer, e pior, eu estou fazendo o que o outro quer que eu não faça. Mas a transgressão, ela é subjetiva, certo? Então eu sinto uma transgressão de acordo com como eu a vejo. Por exemplo, eu recebi um troco a mais na padaria. Eu posso, ao receber esse troco, me sentir extremamente inadequado, eu posso me sentir extremamente corrupto, a ponto de quero devolvê-lo, ou eu posso achar que... Foi espertão. Daí, veja, é a mesma situação, é como eu a vejo. Então, o adolescente, ele vai sentir a transgressão de forma subjetiva. Se nada ele tem lugar para transgredir, onde? Pensa, ele pode beber em casa com os pais porque é melhor, né? Ele pode transar com a namorada no quarto do lado ou com o namorado do quarto do lado porque é melhor, né? Ele pode viajar com 16 anos de idade, RG falsificado para Campos do Jordão agora em Corpus Christi, numa casa com 15 adolescentes, nenhum adulto para supervisionar, porque é melhor, né? Então ele não tem onde transgredir. Aí ele vai buscar lugares ainda mais perigosos para essa transgressão, porque a transgressão ele precisa dela. Aí é quando a gente começa a ver sexualidade muito promíscua, é quando a gente começa a ver o consumo de outras drogas além do álcool, que essas sim vão assustar os pais. Portanto, fazer com a condição de que pode fazer escondido é condição. Eu costumo dizer o seguinte, é papel dos pais, obrigação deles proibir, e direito dos filhos tentar, que vença o melhor. De vez em quando o filho vai vencer, que bom, faz parte, mas os pais também têm que estar nesse lugar de permitir a transgressão a partir do momento em que proíbe. Você entende o que eu quero dizer com isso? Entendi. Né? E tá parece meio fácil, mas desconfio que seja muito difícil. Aí, mas sempre foi, educar nunca foi fácil. Ô, né? Thiago, mas foi. aí então você tem que dizer não, 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 não. Vira uma máquina do não o tempo todo. Depende. Eu acho que quando você faz um trabalho de base, onde você vai trabalhar com esse jovem, o porquê do não, e principalmente
seguinte, né? Os valores que essa família carrega, o que vai acontecer é o seguinte: você vai permitir que algumas festas aconteçam, você vai permitir que ele vá para algumas baladas e que nesta hora você, aqui entre nós, fará uma vista grossa. Você sabe que existe essa possibilidade, mas que se chegar em casa alcoolizado ou se você souber que fez, você vai ter que de alguma forma entrar com não, né? Em outros momentos você vai ter que ser cuidadoso. Por exemplo, eu acho extremamente prejudicial para esta geração de jovens, e aqui eu vou criar um monte de inimigos, tomara que a maioria deles estejam na escola, né? Esse horário tá tudo na escola, eu vou sofrer um pouco menos com os haters adolescentes. Eu acho muito prejudicial um grupo de jovens adolescentes com 16 anos de idade alugar uma casa em Campos do Jordão sem a supervisão de adulto para durante 3, 4 noites frequentar baladas até às 5, 6 horas da manhã consumindo álcool e outras drogas. E aí você me pergunta por quê? Por que isso é ruim? Primeiro, porque você antecipa coisas. Esse adolescente, quando vive isso com 16 anos de idade, ele está vivendo algo que ele deveria viver lá com 20 e poucos, quando ele está na faculdade, estagiando, ganhando a grana dele para viver isso. Se ele já vive com 16, só sobra a parte chata, que é fazer faculdade e estagiar. A parte legal de crescer, de ter independência, ele já tem desde os 15, 16. 2. Com esta idade, o seu filho ainda não tem discernimento suficiente sobre o que é certo e errado diante do prazer. A chance de dar alguma coisa errada é muito grande, por mais que você confie nele. Eu costumo brincar que eu confio muito na minha esposa e nós nos amamos muito, mas se ela me falar que ela ganhou de presente um jantar à luz de vela, sozinha, com queijos e vinhos com o George Clooney, então, nem eu confio em mim nessa situação. Não vai rolar. Se vale night é arriscado. É muito. Agora, você vai mandar seu filho com 16 anos de idade, só com adolescentes, para Campos do Jordão, 3, 4 noites, frequentando baladas noturnas com RG falsificado e confia que vai dar tudo certo? Bom, a chance de dar algo de errado é muito grande, né? Amanda, eu sei que tem perguntas. Sim, eu conversei com o doutor antes aqui do programa, contei minha história, que eu comecei a namorar com 16 anos. E tudo que meu pai falava pra mim do tipo, olha, querida, esse menino aí só quer dar um nhaco-nhaco com você, ele não gosta de você de verdade. E eu falava, imagina, pai, ele me ama, nós seremos felizes para sempre. Era tudo mentira, nós não fomos. E dentro desse assunto, o Pércio mandou uma mensagem lá na hashtag falando que a filha dele não chegou na fase da adolescência ainda. Ela tá com 9 anos, mas ela já fala em crush. Como lidar com esse negócio tão antecipado, né? 9 anos ainda é antes dos meus 13, né, gente? Tá bem cedinho. Pois é, a primeira coisa, toma muito cuidado com os exemplos, né? É comum hoje que nós encontremos dentro das famílias ou fora delas, às vezes no convívio dessa criança, estímulo a isso, tá? Pode ser no tipo de mídia que assiste, né? Canal no YouTube, televisão, seja lá qual for. Pode ser porque acha legal, tem famílias que às vezes estimulam isso, achando isso bacaninho, isso divertido, engraçadinho. Com 4 anos de idade acha bonitinho e vai estimulando isso sem perceber. E a partir dos próprios exemplos de fala, né? Ou seja, o pai e a mãe e aqueles que convivem com uma criança tem que estar sempre muito atento como eles falam, que referências eles trazem sobre essa questão. Tá? Como eles consomem abusivamente o álcool, enfim. Também. Então, tem uma pergunta. Então, assim, essa questão de uma criança de 9 anos que está com esse lugar do crush deve ser, sim, orientada, deve ser acompanhada, porque tem uma precocidade nisso, e quando necessário, o tão famoso e difícil não entrar em ação. Tipo, não, você não tem idade, você não fará. Sem medo. Ele dá trabalho, mas dá mais trabalho ainda não falar. Tiago, nessa antecipação, também tem a entrada das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, de nude, que a gente sabe que acontece em muitas escolas. Alguns assuntos chegam até a virar notícia nacional. Piorou, né? Piorou bastante, porque está muito mais difícil você filtrar. Então hoje, uma criança, às vezes de 8, 9 anos de idade, pode ver no WhatsApp do irmão um videozinho pornográfico que o amigo mandou, porque o irmão é um pouco mais velho, recebeu e viu. Então o lugar dos pais é de muito cuidado de observação e principalmente orientar quando algo acontecer, né? Ou seja, às vezes o filho vem com uma pergunta que deixa claro que ele viu alguma coisa, ou que ele está assustado com alguma coisa. Então oriente, explique, mostre quais são as fases de desenvolvimento para que isso possa acontecer, para esse tipo de vídeo poder ser visto, mas está muito mais difícil, sem sombra de dúvida. Antigamente, você tinha a banca de jornal como o grande influenciador desse tipo de coisa, né? A criança, o adolescente ia lá comprar uma Playboy hoje não é mais assim, não. Hoje chega até eles sem os pais estarem vendo. Diga, Adriane Yoshida. Mandar nudes é um ato transgressor? Sim, muito. E ele é um daqueles que tem sido usado como referência de que aqui eu realmente não posso. Então, por exemplo, como posso tudo, nudes não. Nudes eu sei que se meu pai ou minha mãe souber que eu mandei nudes, aí fica muito legal essa história. E aí o nude se torna uma das transgressões proibidas que eu vou atrás. Mas tem outras coisas envolvidas no nudes, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de toda uma influência que envolve dentro do nosso cérebro, inclusive, para o prazer. É gostoso, é estimulante e
É possível, tá ali na minha mão, né? Eu penso, será que se há 30 anos, se nós tivéssemos essa opção, nós também não estaríamos seduzidos por ela? Então, a verdade não tem só a ver com a geração, é o que trouxe para a geração. Você entende o que eu quero dizer com isso? Você já tem um recurso agora, que é tirar foto muito fácil e mandar muito fácil. Opa, nudes me estimula, é bacana, é gostoso. E doutor, partindo do ponto de vista que eu sou uma pessoa que estuda muito redes sociais e a gente tem lido cada dia mais nessa exposição de nudez de adolescentes ou de crianças, enfim. Você acha que os pais devem proibir as crianças de enviar um nude? Falar, as crianças, adolescentes, eu digo, né, obviamente. Você não pode fazer isso, ou eles devem orientar. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso e aquilo, e pode resultar numa coisa ruim para sua vida. Existe esse meio termo entre as duas coisas ou não existe? A conversa sincerona. Exato. A conversa sincerona são as duas coisas. Então você orienta, e você pode orientar de várias formas, dependendo da idade, inclusive. Mas você tem hoje material bacana de divulgação de o que isso representa enquanto, às vezes, crime. Então, o menino que recebe um nudes, ou a menina também, né, que recebe um nudes e vaza esse nudes, ela está cometendo um delito ali, ele é perigoso nesse sentido. As questões do uso que é feito dessa foto, muitas vezes. Orientar pela maturidade. Então, assim, olha, como né, você viveu lá com seu pai, falou, olha, filha, presta atenção, você tem 13 anos, ele tem 20. Então, assim, olha, filha, presta atenção, essa foto não vai ficar só com ele. Ou seja, orientar, né? Orientar é fundamental. No entanto, o não também tem que estar presente. Então você orienta, você explica e diz. E eu acho não que quero não. mais. Não faça. Não faça. Aí você vai ter que criar momentos de cuidados. Então você vai ter que dizer, olha, a partir de agora eu perdi um pouco da confiança, então eu quero ver o seu WhatsApp com frequência, eu quero ver o seu Instagram com frequência, eu quero acompanhar o que você está fazendo. O que também não garante nada, porque Não eles garante entendem nada. bem mais de Eles tecnologia e vão apagam, apagar filho. Sem tudo. sombra de dúvida, mas estar atento já é um lugar, pelo menos, de diminuir a intensidade. Olha, né? uma Tá. dica para os pais é talvez colocar o celular do filho, tudo que ele tira no celular dele, numa nuvem que você tem acesso. Porque aí não tem jeito. Meu Stalker. Deus, é a acesso. hacker a favor dos pais hoje. Bom, vamos lá. Nada disso resolveu e aí você tem que partir para uma ameaça. Tipo, é o último recurso. Que tipo de É ameaça? válido? Dá um Sei exemplo. lá, se você... Cortar a grana, vai. É uma Cortar de a grana, adolescente que as pessoas fazem mudar de normalmente. escola, deixar de castigo sem sair de casa. Vamos entender a ameaça de um jeito mais interessante, que é a consequência, certo? Então, consequência, ela funciona, ameaça não. E a consequência funciona porque ela tem que, de via de regra, funcionar de acordo com o que aconteceu. Por exemplo, ela mandou um nudes, você corta a grana, não tem a ver uma coisa com a outra. Isso é ameaça, isso é punição, isso é Corta a castigo. internet. Você cortou a internet, opa, você colocou uma restrição de uso no celular, então você pega uma pasta, você tem hoje, já que é para sacaneá-los, você pode instalar uma pasta, essa pasta tem uma senha, você coloca dentro da pasta essa senha, e dentro da pasta vai o Instagram, o YouTube e tal. Porque, olha, peraí, você tá me mostrando que você não tem maturidade para usar, você mandou nudes, nós já tínhamos conversado sobre isso, então a partir de agora eu controlo, e eu controlo dessa forma. Aí é uma consequência de alguma coisa que ela tá te dizendo que precisa desse limite. Entenda o seguinte, nem sempre filho precisa entender o porquê das coisas. É bom que ele entenda. É legal que a geração de pais atuais tenha aumentado o diálogo, a escuta, o compreender e o se fazer compreendido. Acho ótimo. No entanto, cuidado com o limite disso, porque existem momentos em que você vai ter que atuar simplesmente porque é sua função de pai e mãe. Se a sua filha ou seu filho não está conseguindo ter sozinho limite diante do próprio corpo, está se expondo de uma maneira a prejudicar, é seu dever, obrigação fazer alguma coisa com isso, ainda que você não seja soberana e a impeça de qualquer jeito de acontecer. Mas o que for necessário fazer, faça. Você está diante de uma jovem ou de um jovem que ainda não tem maturidade, ele está te dizendo isso, ele está pedindo isso, falou, mãe ou pai, eu mandei um nudes, eu estava nua numa foto ou nu numa foto, você não vai me dar limite? O que você vai fazer diante disso, pai? Você vai sentar para conversar comigo e falar, filhinha, filhinho, presta atenção. Não pode, você tem que, além disso, atuar. Diga, Adriana. Aí vazou o nude, e aí como faz? Então, aí você tem que entrar diante das consequências disso. Então, a primeira coisa é como é que seu filho ou filha está lidando com isso, né? Porque costuma ser muito assustador, desorganiza demais a cabeça, são causas de depressões profundas, inclusive de relatos de suicídio já, não só no Brasil. Tem um Então, filme super interessante sobre isso, um filme nacional que chama Ferrugem, que é bem trágico, assim, bem chocante. assim, desestabiliza mesmo. E hoje, como a questão é rede,
Às vezes você muda de escola e o problema permanece, você tira, é impressionante, o problema acompanha, né? Então a primeira coisa é o quanto antes estancar esse sangramento aí de vazar e ver como é que seu filho ou filha está lidando com isso. Depois buscar ajuda da escola, porque a escola é muito importante nessa hora, geralmente é lá dentro que vazou, são amigos que se conhecem ali. E por último, se necessário, é muito importante também buscar ajuda dos seus direitos enquanto obrigações crime, né? criminais. Acima Então de tudo. procure uma delegacia, faça um boletim de ocorrência, porque daí aqueles que estão vendo isso acontecer ficam muito mais ligados em não permitir que a coisa continue. Eu queria fazer uma pergunta de quem ainda não tem adolescentes, mas sim crianças, e fica numa expectativa de querer fazer algo certo para quem sabe lá na frente, que a gente sabe que vão ter aí esses sintomas, a gente consiga manter alguma comunicação. Dá para fazer isso? Mirar na adolescência, durante a infância, para ter um canalzinho ali com as crianças? É importante pensar nisso, nesse antes? Deve. E assim, primeiro saber que o exemplo é soberano. Segundo, o diálogo, esse diálogo bacana que a gente inaugurou. Então, trazer mais a reflexão, o pensamento crítico, os exemplos, usar de recursos que eles usam. Então, às vezes, acha um videozinho ali bacana de um youtuber que, por mais que às vezes você não vá com a cara dele, seu filho segue, mas que falou naquele vídeo uma coisa legal, passa para ele, ou seja, se aproxime no sentido de querer ter uma escuta e ser ouvido também, né? Isso protege muito, o exemplo protege muito. E lembre-se que quanto mais cedo você instaurar a ideia de que você tem sobre ele sim, enquanto ele for ainda imaturo, enquanto ele ainda precisar de orientação, você tem sobre ele sim um lugar de castração, de restrição, o filho pode odiar, mas ele sabe a importância e o amor que isso vem carregado. Então, ele vai brigar, ele não vai concordar com você, mas no momento certo isso retorna no sentido de não, mas uma dúvida eu não tinha. Me amava, cuidava de mim, queria o meu bem, isso é fato. Pode pagar de mãe louca, mandando voltar para casa, ligando para os amigos, então tá tudo certo, Adoro liberado. mãe louca. Quem ouve minhas palestras sabe que eu falo da mãe louca. A mãe louca é aquela que chega em casa com o supermercado, ou o pai, né? Com o supermercado no carro, assim, e fala assim, ó filho, desliga o videogame, vem me ajudar. Aí o filho fala, não, só terminar essa fase. Não, filho, agora. Não, só... Depois de 5 minutos a mãe vai lá, arranca o cabo do Desliga o computador videogame. e fala Essa sou agora, eu. senão você vai ficar sem jantar hoje. É maravilhoso, então as mães e pais loucos do Brasil sintam-se abraçados aqui por esse programa. Eu sei que muitas dúvidas sobraram. Vocês podem enviar pra gente na hashtag Evanapan. Thiago, onde o pessoal te encontra? Nas redes sociais, principalmente Instagram, @Thiago Tamborini. O Thiago é sem H, o Tamborini é com I no final. E no Facebook, Thiago Tamborini também. Aproveitem aí para mandar as dúvidas, porque quem sabe já vira pauta para uma próxima visita do Thiago aqui no Eva. Obrigada, É um prazer Thiago. respondê-los. E ainda Obrigado.